Com ela, né? Foi, Jonas. Hã? Ela não quer que você passeie com ela? Ah, mãe do Dinho? nós andamos, hein? Não, ela quer voltar, não quer? Quer. Eu vou pra lá, gostei da cidade, viu? Estamos para mais um podcast, hoje trazendo uma ex-aluna, colega de trabalho, que é a professora Natália Veloso. Seja bem-vinda, Natália. Muito feliz pelo convite e acho que vai ser um bate-papo bem gostoso. Eu também acho. Vamos começar. Natália, nós escolhemos você como professora da escola e como primeira a ser entrevistada por um motivo. Você tem uma história comigo como aluna e depois você virou professora, você cresceu como professora e virou escritora. Então conta um pouquinho da sua história pra gente. Conto, vamos lá. Quando eu entrei para fazer letras, eu entrei assim, sem ter muita dimensão para onde isso ia dar. Na verdade, meu sonho era fazer pedagogia e, por um acaso, coincidiu da vaga ser para letras e não para pedagogia. Então, eu fui me aventurando. Sempre gostei muito de escrever, de ler. E encontrei na faculdade algo que me abriu, assim, o caminho mesmo de acreditar que a escrita pode libertar, de que é uma forma de comunicação, de eu colocar os meus sonhos no papel e vê-los realizados. Então, isso foi muito importante, né? E nas aulas de literatura, cuja senhora me dava aulas, né? Era um universo muito bacana, porque você deixava tudo muito diferente, né? Envolver adultos no mundo da literatura, acho que você usou de uma estratégia muito boa, que era o contar histórias depois de acabar a aula, né? E isso foi me encantando. Já tinha feito alguns cursos de contação de história, e já fazia isso, né, no meu dia a dia. Depois que eu fiz Cefam, já comecei em sala de aula com educação infantil. Então, isso serviu para ir aprimorando esse gosto mesmo e me levando a esse lugar da escrita. E aí foi interessante, que um dia apareceu a Natália aqui, trazendo currículo. Eu falei, não, minha aluna, eu lembro, era boa aluna, eu preciso aproveitar. E aí você veio e desde o começo foi para um quarto ano, não foi? Foi. Em outros lugares eu já tinha estado com o quarto ano, mas eu digo que aqui foi diferente. Quando eu vim para conhecer a escola, vocês estavam no meio de uma feira da liderança. E eu achei aquilo maravilhoso. Os alunos envolvidos, eles fazendo, decorando a sala, pesquisando, as professoras incentivando esse protagonismo que há 8 anos atrás não era muito comum de se ver nas escolas, porque é sempre muito padronizado, o professor fala, faz assim, e aqui não, eu vejo os alunos participando, pondo a mão na massa e felizes de fazer aquilo. Então foi algo que me encantou muito, e o quarto ano é a minha paixão. Você costuma dizer, né, que cada professor está onde é o perfil mesmo, e eu consigo me ver nesse perfil de professora do quarto ano. É verdade. E junto aqui com a escola, lembro quando você entrou, a sua preocupação de você ainda querer formar a sua família, a família dos seus sonhos. E aí vejo que você realizou isso. Eu fico feliz que a gente fez parte disso. Foi mesmo. Que foi difícil, não é? Conta um pouquinho. Foi, né? Ter 3 filhos é uma missão, não impossível, mas é uma missão arduosa, digamos assim, né? No mundo em que a gente está. Mas sempre foi o meu sonho, uma família. Eu venho de uma família muito grande, eu tenho 5 irmãos. E o meu marido, filho único. Então foi assim, vamos. Então foi um sonho de todo mundo, né? Mas a Madá veio na pandemia. E isso foi assim, muito difícil. Foi uma gestação difícil, onde eu, né, passei por algumas pequenas complicações, mas que deu tudo bem no final.
E a pandemia, se é que houve um lado bom da pandemia, foi eu poder ficar muito tempo com ela, né? Pude amamentar 1 ano e 3 meses, vi os primeiros passos, dei a primeira papinha, coisa que eu não tinha podido fazer com os outros. E a escola me acolheu muito nesse sentido, né? A Madá, eu digo que a Madá nasceu aqui e que ela tem um carinho, os 3 têm um carinho muito grande aqui. E o Raul hoje no 3º ano do ensino médio, prestes a ir embora. A gente fica com o coração apertado, mas olhar para trás e ver o quanto ele cresceu, o quanto ele amadureceu e o quanto ele aprendeu no convívio aqui da escola, de que era um castigo para os meus filhos falar, hoje não vai para a escola, né, por algum motivo, porque eles amam esse lugar de verdade. Eu me sinto muito, muito acolhida mesmo, desde o início. E a Maria Flor ali no meio, hoje já também no Fundamental 2. 8º ano já... assim, um desenvolvimento e um desempenho. As matérias que ela tinha dificuldade, ela aprendeu a lidar com isso, tendo o apoio. O Raul ajudando muito ela em casa com as dificuldades que ela apresentou e que foram sanadas, porque não é porque eu trabalho aqui, mas é uma equipe que consegue captar aquilo que o aluno precisa. E a gestão também tem esse papel de direcionar, vamos fazer tal curso aqui, vamos pôr uma aula de apoio, e isso favorece muito. Fora as amizades que eles levam para o resto da vida, né? Ela que entrou aqui desde o 1º ano, com a mesma turminha, a turma vai crescendo, mas eles não perdem esse vínculo, então isso é muito gostoso mesmo. Eu acho que é isso que marca a escola. Quando eu fui formando a equipe, né, lembro aquilo que você falou, né? Exatamente, é cada uma para cada ano. E o bonito disso é que a gente vai acompanhando a vida da pessoa, a pessoa vai construindo a vida ao nosso lado. E a gente vai vendo a evolução da pessoa, e isso é bonito também. E também os percalços, os obstáculos, os momentos difíceis. Eu acho que é nessa hora que a gente, enquanto escola, tem que falar, não, vamos junto, que vai dar certo, que você consegue. E é essa segurança mesmo que eu tenho, de qualquer coisa que eu acho, ai meu Deus, será? Vamos conversar, me ajuda, tô precisando disso, né? Tanto que quando a Madá veio, vocês ficaram sabendo primeiro do que meu pai, por exemplo. Eu quis contar aqui mesmo para ter esse apoio, porque eu sabia que, né, 1º ano no trabalho e vem a gravidez, uma insegurança, né, mas que correu tudo bem, mas porque eu estava num lugar seguro, eu me senti muito acolhida e num ambiente muito diferente e acolhedor. Tava comentando com o Jonas, né, de vê-los, os mantenedores sempre perto da gente, tomando café, almoçando junto, partilhando de ideias, pedindo a nossa opinião sobre coisas para construir aqui para o colégio, e isso faz com que o Araçá tenha crescido tanto, dessa maneira tão harmoniosa como a gente sente aqui. Também acho. E aí depois, não só como professora do 4º ano, mas no 4º ano eu mesmo descobri que você tinha também um feeling muito bom para trabalhar com o projeto do Líder em Mim. E aí você ia motivando os alunos. Conta um pouco também dessa experiência. O Líder em Mim, assim, eu acho que tá perdendo tempo quem não tem isso nos lugares, né? Um programa onde empresas de todo mundo conseguem conciliar essa questão das emoções, do trabalho em equipe, do fortalecimento, que eu acho fundamental. E o trabalho social por trás disso é de suma importância num mundo em que a gente está, e mostrar para as crianças que temos privilégios e o que fazer com isso em prol de outras pessoas. Porque eu acredito muito que a gente tá nesse mundo para os outros, né? Que não adianta eu estar no meu conforto, na minha bolha, vendo as coisas passando e não é comigo que está acontecendo. Então, mostrar para os alunos que isso é importante, dentro da escola, dentro de casa, na sociedade. Mostrar para eles que qual é o papel de um bom cidadão, né? E que a gente, mesmo parecendo um pouquinho, uma gotinha lá no oceano, é assim que a gente vai conseguindo, né? Muitas coisas são muito difíceis de mudar, né? Muitos paradigmas precisam ser quebrados ainda. Mas a gente está no caminho certo. Eu acredito muito. E conseguir ver e vivenciar isso com os alunos é
é maravilhoso, de verdade. E ter os relatos dos pais, né, dizendo que eles chegam em casa falando sobre isso. Quando a Madalena, que está no primeiro ano, leva as tarefinhas e fala: mãe, eu fui proativa porque eu perguntei pro meu amigo por que ele faltou e a gente sentiu a falta dele. Então é pôr em prática, e que é possível. É algo trabalhoso, porque até criar-se um hábito leva muito tempo, mas a gente não pode desistir. É trabalhoso, mas vale a pena. Tanto que depois do 4º ano, aí a gente propôs para a Natália faz o projeto de vida, traz aquela empolgação que você tem, né, com os alunos do 4º ano, traz para o 1º ano, e isso foi rendendo. Tanto que a escola passa a ser reconhecida dentro do sistema anglo de ensino, né, com esse prêmio, né, de destaque de 2026 com serviços sociais, que eu acho que o grande propósito da vida das pessoas é achar um propósito. Exatamente. E o LEM ajuda muito nisso. É o tal do encontrar a sua voz, né? Encontre sua voz e ajude os outros a encontrar a deles também. O 2º ano do médio, que já vinha fazendo um trabalho muito bacana em anos anteriores, né? Dessa promoção de arrecadação, né? Para as pessoas. E a gente conseguiu fazer um trabalho tão bonito que de tantas caixinhas de bis a gente conseguiu ajudar a Arca, que atende as crianças em situação de vulnerabilidade, e entregamos também para mais 3 asilos da nossa cidade, né? Então isso foi um feito muito bacana, que os alunos se dedicaram desde a confecção de cartazes, da promoção da campanha, de passar em sala, os alunos falando: a minha avó vai dar uma caixinha para eu trazer também. Então isso é muito bacana, e eles entenderam que é tão pouco para eles, mas que eles puderam fazer a felicidade de tantas outras pessoas com tão pouco. E é isso, a essência é essa, né? Às vezes num mundo em que as pessoas estão tão angustiadas, em que se fala tanto de depressão, eu acho que é isso, as pessoas querem achar a felicidade dentro de si. A felicidade está em ajudar o outro, né? Dar esse degrau para as outras pessoas. E aí, não parando aí, você encontrou a escrita, que sempre foi meu grande sonho, Natália, de escrever também. E aí eu lembro de um professor da faculdade que dizia que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando, não é medo, mas a gente percebe o quanto de se expor a escrita faz. Então você tem que ter muita coragem. E eu vejo isso, porque você entrou agora como escritora. Foi sempre um sonho, mas eu nunca achei que eu fosse chegar a realizar isso, né? Eu faço parte de um coletivo feminino que chama Mães que Escrevem, que eu encontrei pelo Instagram. Mande o seu texto. E mandei um texto, eles gostaram, publicaram. E aí recebi o convite para ser colunista dessa revista. Hoje a revista virou um Instituto Mães que Escrevem. E a Jomelo, que é a organizadora, que faz um trabalho incrível, ela reuniu textos de mães, mulheres pelo Brasil que mandaram e fez essa coletânea maravilhosa com textos, né? A minha coluna, ela tem uma particularidade, porque é uma coluna que fala sobre a vida de mães pretas, que não é mais difícil ou mais fácil que as outras, mas que a gente passa por coisas que mães não pretas não passam. E é mais assim, eu tento retratar, eu gosto muito de escrever crônicas, porque eu observo o cotidiano. Então, onde eu vou, eu estou observando para pegar. E eu tenho uma amiga escritora também, a Cíntia Brasileiro, fala que mesmo que a gente escreva sobre os outros, tem sempre um pouco da gente ali, né? Então foi uma conquista muito bacana. E aí neste ano de 2026, o concurso foi em 2025, mas o livro Palavras Afim saiu esse ano também, um coletivo feminino, Cíntia Brasileiro, uma escritora da cidade, que faz parte da Academia Araçatubense de Letras também. Reuniu 25 mulheres e reuniu os textos dela aqui, e eu tive a honra de fazer parte também. E aqui tem textos de vários gêneros,
com várias camadas, e que a gente consegue se apaixonar e se identificar. E ela fez um trabalho bonito de primeiro homenagear as escritoras já existentes na nossa cidade, algo nunca feito antes, né? Esse projeto foi feito com fomento da prefeitura também, que apoiou esse projeto da Cíntia. E foi, assim, uma sensação inesquecível de ver a minha família lá, eu dando autógrafos, alunos indo lá e falando, a minha professora é escritora. Então, é muito bonito de ver o quanto você pode inspirar pessoas, né? O quanto elas se espelham, o quanto você pode motivá-las a, sim, é possível. E a educação tem esse poder. Eu sempre digo, eu sou uma sonhadora. Tem gente que fala, ai, você quer mudar o mundo. Se eu pudesse, eu mudava. Mas eu sei que com um pouquinho a gente consegue. Nessa última festa junina, a Lilo, que era uma das nossas intercambiárias do 3º ano, se despediu de mim dizendo que as minhas aulas eram as melhores. E eu não fazia ideia. Tinha dia que eu achava que ela nem estava prestando atenção por ser outra língua e a gente falar. E ela ter me dito isso me emocionou de um jeito que a gente não sabe mesmo o quanto a gente pode mexer na vida das pessoas, né? Exato, porque a gente às vezes tem uma visão geral, uma sala com 30, 40 alunos, e a gente fala, às vezes não estão, mas em algum momento vai ficar marcado. E isso me pegou de verdade. Falei, caramba, é isso, a gente tem poder sim. Às vezes não é imediato, não é como a gente pensa, né? Eu lembro que você sempre diz pra gente, né? A gente não vai ver o resultado ali no 4º ano, no 1º ano, na educação infantil. Mas a gente vai ver quando a gente conseguir enxergá-los formados, a questão do caráter, a questão da profissão, da escolha, né? De como eles tratam uns aos outros. É muito reflexo, então a gente tem muita influência na vida deles. Tem mesmo. E a Natália Pessoa? Qual é a mensagem que a Natália Pessoa gostaria de dar para quem estiver vendo esse podcast? A Natália é aquela pessoa que se redescobre a cada dia. Eu acho que com o passar do tempo a gente vai criando maturidade, mas a gente entende que a gente não pode querer pular etapas da nossa vida, nem antecipá-las, que as coisas acontecem quando tem que acontecer, mas que a gente tem que fazer esse movimento, né? Que a gente precisa ter fé e acreditar que tudo é possível, que vale a pena cada esforço, cada dedicação e que a gente não constrói nada sozinho. Eu venho de uma família que acredita muito na coletividade, de não esperar o outro pedir para que você peça, né? E a contribuição, ela é coletiva, de que a gente pode fazer muita coisa juntos, mas que a gente também não pode esquecer das nossas individualidades. Fazer coisas que gostamos, ir atrás de coisas que nos faz bem. E porque não adianta a gente querer abraçar o mundo e cuidar de todo mundo, a gente precisa estar bem pra gente e para os outros também. E que uma profissão, ela pode estar ligada à outra, mas que a gente tem que ter sempre uma visão de que prosperar não só no sentido de dinheiro, eu acho que eu nunca pensei nisso também, mas no sentido de alavancar profissionalmente em prol da nossa felicidade mesmo, porque eu li até uma frase esses dias, né? Como é bom estar cansado por fazer aquilo que você gosta. E isso é um privilégio, nem todo mundo consegue. Então, quando a gente conseguir atingir isso, né? Não se contentar, se manter é muito difícil, mas estar rodeado de pessoas que queiram o nosso bem e que propiciem momentos assim é muito importante também. A equipe Farol ajudou muito a planejar como seria o nosso dia mais especial, que é o 1º de abril, que é aniversário da escola. Conta pra nós. Foi muito difícil esconder as coisas de vocês, porque vocês estão sempre a par de tudo, né? Mas a gente quis mesmo fazer uma homenagem, que eu tô há 8 anos no colégio,
E tem gente que está aqui desde o comecinho, mas a gente foi vendo tijolinho por tijolinho que vocês quiseram construir com tanto carinho, com tanto detalhe. Então a gente queria uma homenagem à altura, né? Então, cada membro da equipe foi dando ideias e a gente decidiu, vamos lá, vamos conhecer a cidade de onde a Márcia veio, ver onde o Walter estudou, colher depoimentos. E foi muito rico e muito bacana essa homenagem. Mas mais do que isso, fazer com que as crianças ensaiassem, cantassem uma música exclusiva para o colégio, sem que vocês percebessem que isso estava acontecendo no dia a dia, foi muito bacana. E reuni-los na quadra, aquele coral maravilhoso das crianças cantando, foi mesmo de arrepiar. E eu acho que foi uma homenagem à altura. Espero que a gente tenha entrar conseguido. na quadra e ver a quadra cheia de crianças. Os meninos, até o ensino médio, todo mundo ali olhando pra gente, feliz por estar. Eu acho que é isso que é o mais... É o que paga tudo. É o que paga tudo. É sentir que a escola virou escola de coração de muita gente. Porque eles se sentem parte, né? Eles não estão numa escola, eles são a escola. E a gente consegue ver isso em depoimentos dos pais, das famílias, dos próprios alunos quando dizem, né? O melhor lugar, é a melhor escola que eu já estudei. E tem gente que vai ser a única escola que já estudou. Eu acho que isso é um mérito muito grande, porque é uma conquista. A família confia de deixar o filho, desde a educação infantil, na certeza de que é uma escola boa para o fundamental, tem um ensino médio forte, que garante que os filhos terão sucesso. Então, isso é fundamental e foi muito bacana mesmo. É mesmo. Obrigada, Natália e a equipe Farol. E a equipe Farol, sozinha a gente não teria feito nada, não. Obrigada, Natália. Eu que agradeço. Esse é para você, de presente. Te dar um beijo, você aqui. Bom, terminar com um abraço. Obrigada. Que felicidade isso. Eu que agradeço. De verdade. Muito orgulho.